Este programa é livre para todos os públicos. É muito bom saber que você está aí, é muito bom chegar até você. Neste programa em que nós vamos, a cada dia, a cada semana, a cada programa que nós vamos assistindo, nós vamos fincando as nossas raízes na fé. Não naquela fé imatura, muitas vezes, de achar que só porque estamos com Deus não vamos ter problemas. Pensemos um pouquinho no livro de Jó. Jó, ele permaneceu com Deus, mesmo tendo perdido todas as coisas. Vamos pensar em Pedro, o apóstolo Pedro. Chega num determinado momento, ele cobra Jesus. Ei, olha que nós deixamos tudo para te seguir. Mas a nossa recompensa não é aqui. Aqui vamos caminhar, vez ou outra, com um certo respiro, mas a nossa verdadeira recompensa, a recompensa daqueles que são gente de fé, a recompensa daqueles que vão trilhar um caminho com Deus, é no céu. Então, cada convidado, cada convidada que por aqui passa, nos ensina um pouquinho justamente disso. E hoje é com muita alegria que eu quero receber a Ticiana de Paula. Ticiana é membro da comunidade católica Um Novo Caminho, de Fortaleza. Antes de você falar alguma coisa aqui, eu quero dizer de uma maneira muito carinhosa a Fortaleza, porque é um berço das novas comunidades, graças a Deus. É uma bênção ter tantas novas comunidades numa única cidade, num único estado, em todo o estado do Ceará. Bem-vinda, Ticiana. Muito obrigada. O programa é seu. Muito obrigada. É muito bom a gente se sentir em casa, sentir o acolhimento, sentir as missões se cruzando. Estou muito feliz de estar aqui, de poder olhar aqui para estava olhando aqui para esse cenário e olhei e vi essa movimentação dessas letras dizendo gente de fé. Que cada vez mais a gente possa alcançar corações e que nós também, em primeiro lugar, desejemos cada vez mais ser essa pessoa de fé. Muito bem. E é justamente esse o nosso propósito, Aqui estamos, mas claro, nós não sabemos a multidão que estão nos assistindo, porque é justamente aquela história, Às vezes nós fazemos uma pregação até toca no coração das pessoas, mas um testemunho ele vai não somente tocar, mas ele vai arrastar, E é justamente isso que nós estamos ansiosos em saber. Quem é a Ticiana de Paula? O que ela faz? O que ela traz para nós, dentro de tudo aquilo que você vive nessa experiência de ser gente de fé, por isso que você está sentada aí. Ticiana de Paula é uma filha muito amada por Deus, eu me sinto assim, já vou começar falando em primeira pessoa. Primeiro eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo e trazer essa proximidade de coração. Pode me chamar de Tice, eu acho que fica melhor, acho que fica mais próximo, acho que a gente tem uma conversa mais próxima assim. Me sinto muito amada, sou casada, sou mãe de 3 filhos e faço parte de uma comunidade católica desde o berço da minha adolescência. Entrei com 13 anos de idade, hoje eu tenho 39. Então, nesse lapso temporal, eu já vi, já experimentei e já vivi, testemunhei muitas coisas em mim e nas outras pessoas. Como o senhor citou, o testemunho arrasta e eu fui arrastada por muitos até aqui. Então, como é bom essa troca dentro da igreja, como é bom a gente ser forjado no serviço. A minha alma e o meu coração foram forjados no serviço, servindo nos retiros, servindo onde Deus colocava, da forma como Ele queria, muitas vezes sem querer, mas é nesse sem querer quando a gente aprende um pouquinho, que eu acho que a gente é muito limitado, mas quando a gente aprende um pouquinho a obediência, a primária, vamos dizer assim, a obediência primária do serviço, Deus faz muito. Porque forja e nos coloca na fornalha. E eu venho dessa escola, dessa escola de amor, dessa escola cuja baluarte é Santa Teresinha, de perceber Deus nas pequenas coisas. É no dia a dia.
É perceber o extraordinário no ordinário, né? Eu lembro que foi me pedido algum testemunho e são tantos pequenos milagres na minha vida que fica difícil a gente enumerar, né? Mas eu posso dizer que eu sinto que eu tive uma adolescência liberta de muitas coisas, de coisas que eu jamais vou ter a real dimensão, porque eu olho para essa juventude de hoje e vejo, Senhor, muito obrigada, né, por ter me libertado de tantos momentos, de tantas coisas, de ter colocado no meu coração, por exemplo, o desejo de viver um namoro santo, o desejo de ter uma família, o desejo de ter um matrimônio na igreja, o desejo de escolher um marido, a exemplo de São José, e ter a graça de casar com esse José, né, que é o meu esposo, a graça de viver o milagre de uma gestação de risco, onde a minha placenta descolou mais de 70%, e eu fiquei numa gestação de repouso absoluto, quase 8 meses deitada. E foi nesse tempo que o Espírito Santo trabalhou no meu coração a missão, né? Foi a gestação, na verdade, do que Deus queria em mim. Utilizar-se de todas as coisas e perceber que Deus está em todas as coisas, principalmente naquilo que nós mais queremos negar, que é o sofrimento. Você entrou com 13 anos na comunidade, né? Ou seja, já desde muito menina, como você tocou, você foi preservada de muita coisa. Sim. Né? Porque com 13 anos, se todos os jovens tivessem a mesma experiência de serem preservados disso, o que hoje nós vemos, infelizmente, é uma exposição. Isso. Né? Uma exposição, um excesso de curiosidade, né? Em busca de tantas coisas. Mas você, com 13 anos, você faz essa experiência de estar dentro de uma comunidade já como membro consagrado? Como é que foi isso? Eu participei, na verdade, eu praticamente nasci com a comunidade tem 30 anos. E aí eu tenho 25 de comunidade, então eu estou fazendo parte desse processo de crescimento, né? Do vocacional, da consagração, que hoje eu carrego no meu peito e no meu coração, muito mais do que eu digo sempre isso, sempre, muito mais do que um símbolo, do que um cordão, do que uma marca, é um selo de Deus, né? Confesso que dá muita responsabilidade e às vezes medo de você falo de todo o meu coração, sem reservas. Eu acho que a gente tem que ser muito verdadeiro. Às vezes, para a gente dar esse passo, a gente fica com medo, né? Fica com medo. Mas a partir do momento que eu olhei para ele, que Deus disse assim, foi tudo que nós vivemos juntos. Chega, eu me emociono mesmo. Minha filha, foi tudo que nós vivemos juntos. Nós vivemos muitas coisas juntos. Um casal, quando casa, traz aliança, né? Então, é a nossa aliança, é o nosso sinal, é nosso, é meu e seu. Né? Então, é muito bonito a forma como o Espírito Santo vai falando no nosso coração. Então, hoje eu sou consagrada ao novo caminho e venho despertando. Fui a primeira através da música, né? Através da evangelização, através da composição, ir além muros. Eu fui para uma romaria. Você já começou lá, você já cantava, você já compunha lá no comecinho? Lá no comecinho, no meu caderninho, lá com 13 anos, no caderninho rosa, cheio de anotações, eu já compunha. E quando foi em 2011, eu senti uma inquietação muito grande do Espírito Santo em mim. E em Fortaleza tem uma devoção muito forte a São Francisco de Assis, onde os romeiros saem para Canindé. E naquele período eu conversei com meu marido e eu disse, mamãe, eu queria tanto ir para uma romaria, queria tanto fazer esse percurso, eu estou sentindo um chamado muito forte, mas eu queria ir só. Eu queria ir sozinha, porque eu quero viver
plenamente, sem, sabe, as muletas espirituais. Às vezes a gente tem, o marido está ali do lado, o outro está ali do lado. Eu queria ter a experiência de estar só com Deus na estrada. E fui. E foi uma das experiências mais fortes e mais bonitas que eu tive na minha vida. Foi um seminário de vida no Espírito Santo a céu aberto, onde eu fui tocada pelo calcanhar rachado do Romero, que estava andando do outro lado da estrada, onde eu fui tocada por uma árvore verde que eu vi no meio de tantas outras secas, sabe? Essa percepção simples e pura da presença de Deus. Uhum. E quando cheguei no final da caminhada, 4 dias depois, Deus olhou para mim e disse: minha filha, eu lhe quero além dos muros, tire suas composições da gaveta, eu vou cuidar de todas as coisas, mas eu preciso que você diga que está disposta, né? A gente precisa disso. Até né? então, até 2011... Era interno. Era interno. Né? Era interno quanto comunidade apenas, Isso. mas ali nada nos arredores para além. das outras comunidades, mas nada além. E aí eu tirei as composições da gaveta, eu estava grávida do meu 3º filho. Seus filhos, qual a idade que eles têm hoje? 15, 11 e 9. É o Mateus, a Maria Beatriz e o Tiago. E aí eu disse: ok, Jesus. E aí apareceu um amigo que tinha um computador na garagem do escritório de contabilidade do pai. Vamos lá, Tice, vamos ver como é que vai ser. Aí eu disse: não, então a gente grava e a gente distribui na missa. Porque aí a gente vende ali por uma contribuição ministerial e ajuda a comunidade. E aí Deus não foi fazendo dessa forma. Apareceu outra pessoa... Esse era o seu plano. Esse era o meu plano. Apareceu outra pessoa que tinha uma agência de publicidade e disse: você já tem quem faça o material? Eu disse: não, eu vou colocar naquele envelopinho, né? Eu faço para você. Aí o outro apareceu e de repente eu estava com um lançamento de um CD que nem eu mesmo compreendia o que era, nem eu mesmo tinha um entendimento do que era essa missão. Deus não diz todas as coisas, Ele não revela todas as coisas, porque senão a gente corre, né? Deixa eu voltar um pouquinho. 2011, Deus te pede isso já dentro da comunidade. Mas o que você já tinha vivido dentro da comunidade? Quais eram, digamos assim, né, a gente chama cargos ou atividades missionárias. O que você já tinha vivido na comunidade? Eu tinha... Porque você entra com 13 anos, Sim. Você conhece seu marido lá dentro? Sim. O seu marido também é da comunidade? Sim. Você já casada, já com menino... E então muita coisa você já foi vivendo antes desta missão. Muita coisa. Né? Então o que você já tinha vivido antes? Porque assim, Deus não nos revela tudo de uma vez, porque senão a gente não aguenta. Isso. Né? Lá quando eu entro na comunidade Canção Nova no ano 2000, se Ele tivesse me revelado tudo que eu iria viver ao longo de 23 anos, eu não teria vivido nenhum. Então ele vai pedindo aos poucos, ele não é bobo e ele nos conhece. E ele nos conhece. Né? Então ele vai amaciando a carne para depois fazer tudo o que tinha que fazer. O que você já tinha feito na comunidade, que não tinha nada a ver com música. Porque nós vamos falar do livro, nós vamos falar das composições, mas a missionária Tice, o que ela já tinha vivido? Eu tinha vivido a experiência de começar a entender o que era ser uma adoradora, do que era adorar. Então, eu passei pelo ministério de intercessão, eu passei pelo ministério de liturgia, né? Eu passei, e aí Deus foi fazendo, eu fui para o ministério de música, logo depois, mas o ministério que mais Deus fez no meu coração, aquele que foi, assim, o ministério que realmente me preparou para o que eu vivo hoje foi o ministério de pastoreio. Eu fui pastora e coordenadora de grupo de jovens, fui pastora e coordenadora de grupo de casais por mais de 10 anos. E desse pastoreio surgiu, inclusive, outros projetos, que foi quando começou a pincelar no meu coração, evangelizar fora, que foi através do projeto Toda Mãe Precisa de Oração.
que foi um projeto que surgiu de dores compartilhadas. Uma amiga Este aparece antes do pedido da música. Foi antes. Foi antes. Foi o que, antes. que é este projeto? Toda mãe precisa de oração. Nós partilhamos muito, né, e testemunhos dos grupos, e a gente via muitos corações maternos marginalizados da sua espiritualidade. Onde é que eu quero chegar com isso? Nessa vivência de grupo de casais, a gente via muitos casais se separando. É uma realidade muito, muito veemente hoje, né? E me doía muito. Aquelas pessoas às quais eu tinha mais proximidade, vê-las justificando esse estado para não mais frequentar a igreja. Me doía profundamente. E eu disse, a gente precisa acolher essas pessoas e arranjar um terreno fértil para essas pessoas vivenciarem, né? Porque continuam sendo filhas amadas de Deus, Deus vai continuar derramando a misericórdia sobre elas, e o meu coração não suporta essa justificativa de que por não mais estar na vivência do sacramento, eu não posso mais beber da fonte do amor de Deus por mim. Então, o Toda Mãe Precisa de Oração surgiu porque ninguém tira o título de uma mãe. A maternidade independe do estado civil. Então, eu trouxe as mulheres, não só desse estado, mas vieram todas as mães, e a gente começou a fazer esse movimento nas paróquias. Eu comecei a fazer esse movimento nas paróquias, visitar as paróquias e fazer esse movimento de adoração com elas nas paróquias. E fiz uma peregrinação em Fortaleza inteira, em muitas paróquias, com esse movimento, até que chegou a culminância de não caber nas paróquias, né, que a gente fazia. Então, um padre muito querido, o padre Eugênio em Fortaleza, disse você já fez a peregrinação, você já foi pescando nas paróquias. Agora vamos fazer e reunir essas pessoas numa quadra, num ginásio, onde elas possam todas, né, vir e sentir essa identidade desse projeto. E assim a gente fez. A gente fazia uma vez por mês e tinham 800, 1000 mulheres a cada encontro, e esse projeto mora muito fortemente no meu coração e tem muitos testemunhos de restauração através desse projeto. Esse projeto está nas redes sociais, ele tem um Instagram próprio, ele tem vida própria, se chama @todamãe precisa de oração. E hoje ele está para além também de Fortaleza, ele também está em outros lugares. A gente tem em Natal, e a gente tem em Recife, e nós vamos ter agora a primeira reunião de pessoas que moram na Flórida, né? Brasileiras, né? Que passaram por Fortaleza e que conheceram de alguma forma e que começaram a fazer essas reuniões lá. E é interessante porque nós temos também, né? A igreja também tem mães que oram pelos filhos. Isso. E quando eu vi o nome, eu fiquei muito assim, contente, porque as mães cuidam. Mas quem cuida das mães? Isso. Né? As mães, as mulheres, as esposas. Então, assim, hoje nós temos, infelizmente, até, né, a síndrome de burnout, por exemplo, que é o cansaço dos bons, que é aqueles que... os problemas psíquicos daqueles que cuidam de pessoas. Então, vocês fazem, através desse projeto, de cuidar daquelas que cuidam. Isso. Isso. Mesmo que vindo de situações, não somente problemas maternos, propriamente dito, com seus filhos, mas também problemas conjugais, problemas de separação e tudo mais. Isso. Sem preconceito, graças a Deus. Isso. Diante das escolhas que cada um foi fazendo, como você bem disse, Deus, Ele não nega a sua paternidade, independente por causa do nosso pecado. Está aí a parábola do filho pródigo que não nos deixa. E o interessante, né, tocando aqui na parábola do filho pródigo, uma coisa que não nos é tirada é o retorno à casa.
né? Quando o filho pródigo lá cai em si, vai dizer a palavra, vou voltar para a casa do meu pai. Ele perde a dignidade, ele perde a herança, ele perde tudo, mas ele não perde o caminho de volta. E é o que vocês fazem. É ter para onde voltar. É ter para onde voltar. Né? É isso. Esse é o ponto-chave. Deus seja louvado por isso e que esse projeto ele possa alcançar muitos e muitos e muitos corações. Eu falo porque eu sou padre, eu escuto pessoas, né? E muitas vezes o que acontece é justamente uma falta de conhecimento. Eu errei, então eu não posso ir nem na missa. Pera, calma, não é assim não. Isso. Eu agora sou divorciada, por exemplo, né? Conheço pessoas que falam, não, sou divorciada, eu não posso ir à igreja. Não, não é assim, a igreja não fechou as portas a você. É isso. Então, Deus seja louvado por isso. Amém. Né? Mas a vida continuou, não parou aqui. Não parou. Não parou. Não parou. E ele foi me inquietando mais uma vez. Tem uma frase agora que eu peço perdão porque eu não lembro de quem é, mas diz, Deus nos dá paz, mas não nos deixa em paz. E aí eu fui caminhando e a partir desse projeto, como eu falei, eu fui compreendendo o que era ser missionário, né? O que é ter para onde voltar, que é a minha comunidade, né? É o meu berço, é o meu dia a dia, né? É onde também eu restabeleço as minhas forças, aonde eu também sou cuidada, para poder cuidar das outras pessoas. E aí a música, ela começou a tomar uma proporção, lembra do CD que eu ia colocar no envelopinho e ia vender na missa, né? Deus fez diferente. E aí ele disse, as coisas começaram, o testemunho das pessoas que ouviam as canções, o testemunho das pessoas, começou a gerar por si só, genuinamente, um movimento para dentro da comunidade. Então eu conduzia e conduzo ainda, toda primeira terça-feira do mês, a adoração no Novo Caminho. E essas pessoas que tinham contato com essa canção, com as músicas, começaram a lotar essas adorações. Né? Começaram a vir para o celeiro, onde é? Da onde vem esse canto? Né? Esse canto tem um canto. E aí as pessoas começaram a vir, a música começou a crescer, muito simples, olha, foi muito simples. O meu primeiro CD, Eu Creio, foi muito simples. Foi realmente na garagem da casa desse meu amigo. E só para ter uma ideia, hoje, quando a gente começa nessa profissionalização da missão, que vai galgando, né, os degraus ali, começa a gravar melhorzinho, começa a gravar com equipamento melhor. Hoje, quando eu escuto, que eu vejo, sinceramente falando aqui, de coração aberto, eu olho e digo assim, meu Senhor Jesus Cristo, essa obra é tua mesmo. Essa obra é tua mesmo, porque não faz sentido, sabe? E é tão bom não fazer sentido para nós. Eu acho que eu me deixo reger muito por isso. Porque a gente toca no que Deus faz através de nós. E aí não vamos cair no orgulho de dizer fui eu. Não fui eu. Foi Deus através de mim. Isso é bom fazer Esse isso. é o maior sabor, eu acho que é o maior sabor. E é esse sabor da providência mesmo. Pois bem, então eu fui caminhando, a música foi indo, o tempo foi passando e a gente vai se profissionalizando, vai participando de um evento, vai participando de outro, vai conhecendo as pessoas, vai aprendendo com outros missionários. O senhor tocou num ponto muito forte. Fortaleza é um celeiro. Sim. Da renovação carismática, de comunidades. Então, eu estou ali ao lado dos meus amigos do Shalom, que muito me ensinam, né? De missionários que partiram, que foram precursores, Sueli Façanha é uma delas, né? Então, Deus foi fazendo assim. E aí, para validar esse CD simples, eu gravei o Nasci Pra Te Adorar,
que foi para mim a confirmação da missão, novas composições, uma Tiziana mais madura, uma Tiziana mais consciente da missão, uma Tiziana tomando posse de coisas que às vezes a gente se abstém porque fica no limiar do que é missão, será que eu posso fazer dessa forma? É sempre uma delicadeza muito grande e um discernimento muito grande trabalhar com as coisas de Deus. Por que trabalhar, que eu digo? E eu vou segurar só um pouquinho, porque nós vamos dar um rápido intervalo, mas onde é que entra o discernimento de até onde sou eu e até onde é Deus? É isso. Acho que a coisa mais clara para nós que estamos a serviço de Deus, porque não prestamos serviços, né, porque somos filhos, mas que estamos a serviço aquilo que Ele nos pedir, até onde sou eu, e Ele quer precisar de cada um de nós, Ele quer precisar do seu dom de compor, Ele quer precisar do seu dom de cantar, Ele quer precisar do seu dom artístico, Ele quer precisar de tudo isso. Ele precisa? Não, mas Ele quer precisar porque Ele sabe que outras pessoas precisam. E aí, até onde entra você, até onde entra Deus. É isso que nós vamos pensar um pouquinho nesse intervalo. Dentro de tudo aquilo que Deus pode fazer na vida de tantas pessoas através de você. Até onde é você e até onde é Deus. Pensa um pouquinho que daqui a pouco eu trago mais um questionamento para você sobre essa pergunta que eu estou fazendo. É rapidinho. Daqui a pouco nós voltamos. Para nós que vamos caminhando com Deus, independente se estamos ligados ou não a uma instituição religiosa, como a uma comunidade, a uma pastoral ou a qualquer outro órgão da igreja, todos nós temos a vida como missão, porque temos pessoas ao nosso lado. Temos as pessoas que trabalham conosco, temos os nossos vizinhos, temos aquelas pessoas que nos encontramos nos transportes coletivos, temos as pessoas que estão ao nosso lado. Nós não moramos numa ilha deserta. Então temos uma missão em relação àquelas pessoas. E a partir do momento que nós fazemos uma experiência com Deus, nós nos tornamos sim missionários. Podemos não querer, mas nos tornamos. E que privilégio ser um missionário de Deus, ser um enviado de Deus na vida daquela pessoa naquele determinado momento. Só que precisa acontecer, e é isso que nós estamos conversando hoje com a Tiziana de Paula, Tice, mais fácil, né? Como ela mesma disse, que aproxima mais. Mas até onde o nosso discernimento precisa ser apurado para que nós entendamos onde é a minha parte, onde é a parte de Deus. E é preciso essas duas. Se Deus me colocou num determinado lugar para falar com uma determinada pessoa, ali eu não posso perder a oportunidade de falar de Deus para ela. Mas às vezes eu não posso falar claramente como eu estou falando. Jesus te ama, minha filha. Mas eu preciso, através do meu sorriso, do meu olhar, daquilo que eu faço, das minhas ações. E neste ponto é justamente onde a gente entra com o discernimento, que é o que foi o que aconteceu com você, com a sua missão, e tem acontecido não somente no projeto, que mais uma vez eu digo, Deus seja louvado por esse projeto, toda mãe precisa de oração, mas também Deus te pediu outras coisas. Isso. E Ele só pede porque Ele sabia que você tinha para dar. Ele não vai pedir para você, minha filha, voe, se Ele não te deu asas. Mas Ele pediu, minha filha, cante e leve o Evangelho através das suas canções, porque Ele te deu o dom. Isso. E o Nasci para Te Adorar veio nessa confirmação. Esse é o nome do CD. É o nome do segundo. Do segundo. Nasci para te adorar. O primeiro, como é o nome? Crer. Crer. E o Nasci para Te Adorar, essas composições foram para mim a confirmação. Era para parar por ali ou era para continuar? O que é que Ele queria? E aí ele me deu novas canções, porque é o Espírito Santo que faz.
As minhas composições são composições que antes são vividas na carne. As minhas músicas, elas vêm numa oração pessoal, já vem a letra e a melodia. Ali de um diálogo profundo com Deus naquele momento. A minha forma de rezar é assim. Eu geralmente vou para o piano e ali nas 3 notas que eu sei tocar, ele faz e sai. Eu rezo muito tocando. Tem um Espírito Santo assim, tem um piano de parede e um Espírito Santo bem grande nessa parede. E aí eu sento no piano e fico olhando assim para esse Espírito Santo. E aí começo a rezar, e começa a fluir, eu começo a louvar e dali saem as minhas composições. O Nasci Pra Te Adorar teve um alcance maior. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque muitas vezes a gente tem algumas curiosidades quanto às composições. Você senta para compor, tipo assim, vou agora compor uma música, vou sentar e ficar lá. Enquanto não sair uma música, eu não saio daqui da frente. Ou essas composições são espontaneidades espirituais. São espontâneas. Né? Porque existe aqui uma diferença, e a gente, pelo menos alguns irmãos evangélicos que eu conheço também, que as composições são frutos de uma oração, de um retiro, onde muitos deles vão para com esse propósito. Com este propósito. E saem composições belíssimas. Sim. Mas este não é o jeito católico. E aqui eu não estou falando do jeito católico de uma maneira preconceituosa. Mas as canções católicas nascem justamente disso. Dessa experiência de uma experiência pessoal, de um testemunho. Isso. É uma realidade que eu vivi, que aí eu vou rezar e colocar letra ali, né? E que muitas vezes, aqui sem dizer a maneira correta, sim, mas todas estas são inspirações divinas, partindo de vertentes diferentes. Né? Sim, são processos diferentes. São processos diferentes. Isso. E dentro disso é como nascem as suas. As minhas são completamente espontâneas, completamente oracionais, completamente saindo do meu coração e jorrando no meu coração, das minhas dores, das minhas feridas mais profundas. É a minha maneira de externalizar a minha prece, a minha súplica e a minha conversa com Deus, né? Então, quando eu digo que eu sento no instrumento, é porque muitas vezes a gente se ajoelha diante do Santíssimo, a gente reza no nosso quarto, a gente reza dentro de um carro, a gente está em estado de oração, né? E naquele momento por ter o instrumento, por ter a intimidade com o instrumento, por ele fazer parte do meu contexto de vida, lá eu sento e dedilho ali e toco e começo a rezar ali, né? Não é catando palavras nem nada, é uma expressão realmente muito espontânea da minha vida. Eu choro muito as minhas letras. O senhor pode ter certeza que quando o senhor escutar uma canção minha, eu vivi cada estrofe, né? E cada palavra foi vivenciada pelo meu coração, né? Então, Nasci Pra Te Adorar alcançou mais corações, foi um CD mais profissional, com um olhar de qualidade musical maior, desse amadurecimento, né? Dessas duas partes que precisa haver, dar o meu melhor para Deus, né? Sempre dentro da essência, não é dar o melhor porque eu quero fazer melhor, é porque eu quero fazer o melhor, né? Então, desse CD, eu comecei a participar do Aleluia, que é em Fortaleza, que é um grande festival da música católica, e ele foi me levando para vários outros lugares através da música. E me levou, em seguida, eu passei por o fundador da nossa comunidade, o cofundador da nossa comunidade, o Gilson, estava doente com câncer, ele veio a falecer em 2019, e ele passou 6 anos na luta contra o câncer. E foi o meu... desculpa até falar essa nomenclatura, porque é uma nomenclatura... Vou falar porque eu não estou encontrando outra palavra, mas foi o meu pai ali, né?
espiritual, vamos dizer assim, quem me ensinou. Eu entrei com 13 anos, uma criança, né? Sim. Foi quem me conduziu, né? Meu grande pastor, meu grande amigo. Sem palavras para definir o que ele significou na minha vida. Então, o Gilson, quando adoeceu, eu assumi muitas coisas, né, desse cofundador na comunidade, e ele sempre teve um gosto muito específico por um esporte americano. Ele gostava muito de futebol americano. Estou contando isso para chegar onde eu devo. Uhum. E aí, durante esse processo dessa doença, ele já estava em estado terminal. Eu sentei no meu piano lá e, por incrível que pareça, eu comecei a compor em um outro idioma. Comecei a rezar em inglês. Sentei ali, lembrando muito dele, lembrando de tudo. Essa dor estava muito latente no meu coração, como seria essa perda, como seria estar sem ele, apesar da nossa fé ser uma fé que justamente na hora da morte que a gente precisa ser gente de fé, não é? O cristianismo aí, é provado nessa hora. Nessa hora. E eu fiz uma música em inglês, nesse momento. A música se chama Miracle. E essa música eu cantei no ouvido dele, no leito de morte, vamos dizer assim. Antes do seu último suspiro, eu fui e cantei a música no ouvido dele, porque ele dizia para mim: você vai voar voos inimagináveis. Você falou das asas, que Deus não vai nos pedir o que nós não nos deu. Mas Ele nos faz voar nas asas do Espírito Santo, né? Uhum. E dessa canção eu recebi um convite para ir aos Estados Unidos. Eu gravei a música, gravei o clipe. E desse clipe, um americano que me seguia nas redes sociais escreveu uma mensagem. Na verdade, não foi um americano que escreveu, foi o padre desta paróquia que me escreveu dizendo que entrou no carro dessa ovelha dele, lá em Massachusetts. E quando ele entrou no carro, ele ouviu uma canção e ele tinha passado por Fortaleza e eu conheci essa voz. Conheci essa voz. Aí olhou e disse: de quem é essa música que você está ouvindo? Aí ele disse: não sei. O americano respondeu para ele: não sei. Eu não conheço. Vi no YouTube e essa melodia me traz paz. O americano respondeu para ele. E ele imediatamente me mandou uma mensagem no Instagram: Tice, não sei se você vai lembrar de mim, eu estive na comunidade Novo Caminho, moro aqui em Massachusetts hoje e aconteceu isso e eu tinha que falar para você, tinha que partilhar com você. E dessa experiência nesse carro, dessa situação, eles me levaram para os Estados Unidos e eu fiz 9, na verdade são 9 distritos, né? Não são 9 cidades, são 9 distritos ali em Massachusetts em missão, dessa forma, voando nas asas do Espírito Santo, né? E quando eu voltei, já surgiu o convite para Dublin, para ir para a Irlanda, e assim foi. Em 2020 veio a pandemia, eu fui para uma missão nas redes sociais que eu tinha muito receio, eu tinha um preconceito ainda, como era essa questão das redes sociais, se era mesmo, como é isso, e eu vou, não vou, e eu disse, não, mas não é uma questão de vou, não vou, né? Vamos ver aqui o que é que Deus vai falar. E a tia do meu esposo adoeceu, foi uma das primeiras a serem entubadas com Covid em Fortaleza. E eu reuni, eu disse à família, vamos rezar, vamos fazer um texto, tem muita gente, tem muitos amigos que querem participar. Tice, por favor, né? Faz um texto, e eu fui fazer. Eu disse, não, então eu vou fazer no meu Instagram, a gente marca às 15h e vamos fazer esse texto, reunindo os amigos e quem mais sente vontade de rezar conosco. E eu fiz 17 de março de 2020 o primeiro texto da misericórdia com a família e os amigos. E tinham ali as pessoas e tal. Quando eu terminei a live, eu disse, Deus falou assim, não é para parar. Porque assim como a sua família precisou, muitas famílias estão precisando e não tem quem faça por elas. Sim.
Então continue. Aí eu continuei de domingo a domingo, rezando com as pessoas, cada vez mais pessoas, e a tia do meu esposo faleceu, chegou a falecer, nós continuamos esse movimento. Desse movimento Deus foi frutificando mais coisas, desse conteúdo das minhas lives, eu recebi o convite para ir para a TV, e aí fui fazer ao vivo na TV. Então foi tudo assim, essa construção do dia a dia, do que se faz no dia a dia, e Deus vai fazendo e frutificando o que você vai se propondo a dizer sim, você bota o pé e ele vai abrindo, né? E cá estou eu, aqui, conversando com vocês, porque agora o projeto que ele colocou no meu coração foi o livro, que é esse livro que aqui está conosco, Era Deus Ali Comigo, um caminho de curas realizadas pela fé, Sim. que é a culminância do meu coração, de um ciclo, de uma jornada espiritual, das minhas reflexões, dos meus diálogos mais íntimos, de tudo que eu já vivi, de todas as experiências em comunidade, de todas as experiências em missão, da pedagogia que Jesus fala no meu coração. Para cada um ele tem uma pedagogia própria, uma linguagem específica, e eu trago uma linguagem muito minha, muito pessoal em cada reflexão. O livro tem títulos e reflexões que você vai entender o meu coração e como Deus fala no nosso cotidiano. Traz também as minhas experiências do que eu aprendi com as novenas que nós fizemos, o que eu aprendi com Santa Teresinha, o que eu aprendi com Santa Rita de Cássia, o que eu aprendi com Nossa Senhora Desatadora dos Nós, nessa vivência com as pessoas. Tem muitas pessoas aí dentro, não só a Tis, mas tem muitas pessoas que fazem parte. E isso aquece o meu coração. Tem poesias, tem um capítulo que é o meu, como a gente fala no Ceará e no Nordeste, é o meu xodó, porque vem muito da minha realidade de mãe, de mulher, de esposa, que se chama frases soltas, que de soltas não tem nada. São aquelas frases que você está na live e o Espírito Santo fala uma frase e aquela frase fica e aquela frase não passa e permanece nos corações. Aí você anota num papel, está numa bolsa, aí depois está no caderno do filho. Vale, essa frase é do Espírito Santo, foi falada na live. E aí eu reuni tudo. Né? Isso tudo você tinha já pronto, apenas faltava uma edição, uma publicação. Pronto, Ou você... não digo pronto. Não, eu digo pronto, assim, você tinha as anotações, você tinha tudo isso já guardado. Eu tinha várias anotações, vários cadernos. Vários cadernos. E tinha começado a escrever de uma forma, a inspiração cessou, tinha começado a escrever há 2 anos, e quando eu fiz a novena de Santa Rita de Cássia, que eu considero a madrinha desse projeto, foi uma fluidez tamanha e uma escrita completamente diferente do que eu tinha me proposto antes, né? E aí fluiu. Eu considero uma linguagem simples, uma linguagem atual, uma linguagem de quem quer se aproximar e reerguer o pilar da espiritualidade. Eu falo espiritualidade porque hoje a gente vive tantas teorias, e de tantos pilares que têm sido prioridade das pessoas, né? É saúde, tem uma roda da vida que se chama nesses treinamentos, né, corporativos e nos treinamentos sistêmicos, né, que existem, eu vejo, tem muito essa roda da vida. Se você colocar aí no Google, em qualquer outra coisa que você vá procurar, você vai encontrar isso, né? E lá tem várias coisas, em saúde, família, como se aquilo ali fosse o símbolo de uma vida, você buscasse viver uma vida equilibrada e essa vida equilibrada fosse o sinônimo de sucesso para você. Quanto mais equilibrada está essa roda, mais sucesso você tem, vamos dizer assim. E o que eu percebi é que o pilar da espiritualidade antes da pandemia era completamente rechaçado. Sim. Se sobrasse tempo, eu pintava aquele pilar, mas se não, ele não era importante. Após a pandemia, eu senti uma busca maior por esse pilar,
eu estou falando nessa linguagem porque é uma linguagem muito atual de hoje. Sim, sim. Reerguer esse pilar está se tornando, no coração das pessoas, após essa vivência, uma prioridade, né? Uma necessidade emergente, vamos dizer assim, talvez ainda uma fé imatura, mas a busca, eu vejo o que acontece. E acontece de uma forma, o que eu percebo também. As pessoas tinham muita vergonha e muito um preconceito de falar que rezavam, de mostrar que rezavam, Mostrar a sua fé. de mostrar a sua fé. Era muito assim, não, eu vou ali, aí fica assim, vai no grupo, aí se esconde aqui atrás do outro. Né? Nesse mundo de rede social, não fazia muita exposição, né? E ficava ali sem querer dizer. Hoje eu vejo uma abertura maior dos corações com relação a isso, né? Menos preconceito contra a oração, se a gente for falar. Porque o que nós vivemos hoje em relação a essa pandemia que aos pouquinhos está passando, ao mesmo tempo uma grande riqueza, porque as pessoas puderam se expressar, porque se tornaram ainda mais protagonistas dentro das redes sociais, mas um grande risco de nos tornarmos pães espirituais. Ou seja, tudo agora é espiritualidade. E a gente precisa entender que não é bem aí o caminho. Eu falo porque nós temos dentro dos grupos de oração, mas também entre médicos, entre pessoas puramente científicas e até ateias. Ou seja, a gente começa a tocar numa realidade onde tudo pode se tornar espiritual. Isso. Mesmo independente da religião, independente da crença que a pessoa tenha. Por quê? Porque a pandemia nos trouxe medos que nós não tínhamos. A pandemia nos trouxe necessidade que nós até então achávamos que não tínhamos. Achávamos que Deus era só um desejo. Eu busco quando eu quero. Mas como a morte, o perigo do vírus e tanta coisa foi se aproximando tanto de nós, eu preciso de alguma coisa mais forte do que eu, né? E aí onde muitos se aproximaram de Deus, de tantas outras realidades que se denominam para estes Deus. Então é um risco muito grande, né? De ter uma pan-espiritualidade, né? E aí é onde entra o nosso papel como evangelizadores, porque nós precisamos também apresentar dentro dessa pan-espiritualidade a espiritualidade que realmente salva. A verdade. A verdade, né? A verdade que é Jesus Cristo. Então, dentro disso, né, você falou assim que lá no começo você tinha ali um pouco de preconceito, e realmente é. Mas hoje quantos padres, quantos bispos tiveram que ligar o celular e celebrar a missa ali na frente do celular e assim sucessivamente. Então, hoje o que nós temos, né, neste novo normal, que eu também não concordo com o nome, mas infelizmente das consequências pós-pandêmicas, é justamente isso. Então, um livro como este, um CD, como uma música, enfim, ele vai trazendo justamente a centralidade do que realmente é essencial. E precisa mostrar isso. E naturalmente uma peneira se forma. Sim. Porque muitos já bateram em retirada também. Nossa. Muitos já passaram e enfim, a lição não foi suficiente, né? E a nossa missão é fazer valer, pegar esse momento que pode ser passageiro para tantos, mas pegar esse momento e fazer com que os corações se firmem, né? Na rocha, né? É porque a verdade ela dói, a verdade é dura e a verdade realmente faz a cisão. Ela faz a cisão. Né? E esse é o grande medo de muitos ao se aproximarem de Jesus, porque sabe que Ele vai revelar a verdade que nós não queremos ouvir. Que Ele vai revelar a verdade daquilo que nós não queremos deixar, Ele vai revelar a verdade que nós não queremos, porque acaba sendo, nós conhecemos a passagem, conhecereis a verdade vos libertará, mas essa verdade
não é algo simples de ser vivida, não é algo simples de ser abraçada, Não. né? Porque a verdade vem com a cruz, a verdade vem com as renúncias, a verdade vem com as pelejas da vida, mas o que eu dizia lá no comecinho do programa, essa verdade tem uma recompensa, que não é aqui, Que não é aqui. é na eternidade, né? Nós estamos chegando ao término do programa. Eu quero agradecer você, né, por todo o seu empenho em se colocar de uma forma tão dócil à vontade de Deus. Se Deus te preservou, já como uma menina de 13 anos, de colocar você lá dentro de uma comunidade para que você assim fosse formada, assim fosse preservada, né? Pudesse hoje ser esposa, ser mãe, ser membro de uma comunidade, ser escritora, ser compositora, ser musicista, enfim, é porque Deus tem algo para você e através de você. Então que você possa buscar sempre mais o que Deus quer de mim. É uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias, né? O que o Senhor quer de mim hoje? Então que Deus te abençoe e te faça levar, né, não somente a sua missão, mas também o seu carisma, e que esse carisma também chegue a muitos corações, porque se a pessoa quiser entrar em contato, Tiziana de Paula, é isso? Tiziana de Paula. Arroba Entra Tiziana de Paula, pelo Instagram, que pelo lá Instagram. tem todas as informações. Sobre a comunidade também, sobre a comunidade, sobre os os projetos, sobre o livro. Tudo está lá, o link para você ir para o meu canal do YouTube. Ótimo. Lá é o caminho. É o veio para todas as outras coisas. Deus te abençoe. Muito obrigada, muito obrigado. Viu? Muito obrigada pela troca, pela escuta, pela partilha. Sim. E eu estava falando ali na entrada como nós precisamos rezar pelas vocações e pela sua vocação, Muito obrigado. né, pela vocação dos sacerdotes, e para que cada vez mais Deus coloque nos corações inspirações de novas vocações sacerdotais, para que haja sempre essa renovação na igreja, né? Renovação não porque precisa renovar, porque para nunca morrer, né? Porque nós vamos Para envelhecer e morrer, então tem que vir os novos. Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe você também. E todos os outros programas, você pode acompanhar no Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.